pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao canal Humanitas, o canal de pesquisa na área de humanidades. Eu sou o professor Cristiano Mello e falo aqui com vocês. Hoje, dia 25 de março, terça-feira, às 21 horas, teremos aqui uma live muito especial aí com a pesquisadora, doutora Lúcia Helena Martins. A professora convidada possui um currículo vastíssimo acerca da produção artística, performance, dramaturgia, publicou alguns artigos e também publicou o livro com o nome que intitula essa live, que é o livro Pedagogias da Performance e o Artivismo da Proximidade. Bom, a live está sendo transmitida para aqueles que também compraram o ingresso no Simpla, pela plataforma, e aqui eu conto também com aqueles que podem ajudar de forma solidária o canal Humanitas pela campanha do Apoia-se. Eu vou deixar o link posteriormente na descrição do vídeo. E cabe lembrar que o canal Humanitas e o Café das Humanidades oferecem cursos destinados à capacitação científica para vários tipos de pesquisadores, sejam eles iniciantes ou profissionais, cursos destinados à escrita acadêmica. São cursos com preços acessíveis. Então, a todos que também comprarem os cursos, estão ajudando no financiamento do próprio canal. Bom, eu pretendo aqui apresentar a convidada, professora Lúcia Helena Martins, da Unespar, nascida em Ponta Grossa, e atualmente ela reside em Curitiba desde 2001. Então, faz um tempinho que ela reside. Ela é artista, é ativista, é investigadora de performance, pesquisadora e professora artista. Foi professora do curso de licenciatura em teatro da Universidade Estadual do Paraná, a FAP Curitiba, entre os anos de 2012 até fevereiro de 2025. Então, recentemente, ela trabalhou aí nesta universidade. É doutora em teatro pela Universidade do Estado de Santa Catarina, a CEARTE Santa Catarina. É membro do GT, do Grupo de Trabalho Artes Cênicas na Rua, a Abrace, e da Rede Brasileira de Teatro de Rua. Ela participa também do Grupo Hemisfério de Performance Política, Nova York, Estados Unidos. É fundadora do coletivo Salmonella Urbana Companhia. As suas performances e trabalhos acadêmicos exploram artes cênicas, performances, intervenções, pedagogias do teatro e artivismo. O Instagram da professora Lúcia Martins é @Martins_Lúcia Helena. Bom, eu sempre inicio aqui a conversa com os convidados das lives, inclusive é uma segunda live que nós estamos iniciando aqui o ano de 2025, perguntando a eles sobre o breve currículo. Mesmo que tenha apresentado de forma concisa o currículo da professora Lúcia Helena, é assim que eu gosto de iniciar o bate-papo aqui com os convidados. Então, ela está aqui me ouvindo agora. Eu gostaria um pouquinho que ela pudesse falar, Lúcia, sobre a sua trajetória como pesquisadora no campo das artes, das letras e do teatro. Isso poderia ajudar os ouvintes aqui da nossa conversa, né, os estudiosos, os pesquisadores, a compreender um pouco mais o seu interesse pelas leituras, pelos estudos, né, e até mesmo as questões teóricas que envolveram essa pesquisa tão importante no campo aí da interdisciplinaridade, das artes, da literatura e da dramaturgia. Alguns dados serão relevantes para que o público ouvinte também, né, tenha essa noção de contexto que abarca a nossa conversa. Fique à vontade, professora Lúcia. Boa noite. Primeiramente, boa noite a todos, todas e todes que aqui estão nos ouvindo. Quero agradecer, professor Cristiano, pelo convite para participar nessa live, nesse canal tão bacana. Eu já acompanhei algumas entrevistas, então são pesquisadores muito interessantes. Então, estou muito feliz, né? Obrigada pelo convite. E, com certeza, me apresento com todo prazer. Aqui vou falar um pouco sobre a minha trajetória acadêmica, né? Porque ela é acadêmica e artística, né? Então, eu comecei, a minha primeira formação foi em História, lá na Universidade Estadual de Ponta Grossa, o EPG. Mas eu não cheguei, eu fiz 3 anos, quando faltava o último ano para eu me formar, eu estava no 3º ano, eu resolvi vir para Curitiba e fazer artes cênicas. Por quê?
todos os meus trabalhos, todas as minhas apresentações, eu ia nos congressos, eu sempre fazia alguma coisa teatral. Eu apresentava, eu ia vestida de egípcia, eu ia vestida de, sabe, sempre fazia protestos, enfim, falando da ditadura. E eu falei, e eu fazia muito teatro na época. Aí apareceu a oportunidade de eu fazer o vestibular. Eu falei, gente, tem uma universidade que tem teatro, né? Licenciatura, na época era licenciatura em artes cênicas, licenciatura em educação artística com habilitação em artes cênicas. Vim para cá, não aguentei mais, vim para cá. E lógico que a história, eu fiz daí o curso de licenciatura, me formei, mas a história sempre teve, de certa forma, intrincada com o meu trabalho, com todo o meu trabalho, até no livro, né? Eu sempre estou trabalhando com questões, porque eu acho que o contexto histórico é fundamental para a arte, para qualquer campo de conhecimento, né? E aí eu fiz a licenciatura em artes cênicas, depois eu fiz especializações, eu fiz uma especialização literatura brasileira e história nacional, fizemos juntos, né? Fizemos juntos na época, fomos amigos de turma, né? Exatamente, 2006, 2005, 2006, foi isso aí. E lá na UTFPR, na Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Depois eu fiz outra outra especialização lá mesmo, na UTF, que era literatura brasileira e história nacional. Não, essa foi literatura dramática e teatro. Aí eu fiz essa outra, e depois, sempre trabalhando com teatro, dando aula, né, pesquisando, fui fazer um mestrado. Meu mestrado foi em letras, na área de teorias literárias, na Uniandrade, aqui em Curitiba. O meu mestrado, ele foi a minha pesquisa foi em dramaturgia do espaço, com a professora orientadora, doutora Ana Steg Camati, maravilhosa. Olha que legal. E a gente trabalhou a dramaturgia do espaço, que é justamente essa dramaturgia que vem do espaço, esse outro lugar, né, da dramaturgia, que não é um texto, mas esse texto que é dado na rua. E aí, comecei a dar aula na Unespar, né, em 2012, e com isso fui desenvolvendo minha pesquisa, aí pesquisa em performance, né? Lá eu dava aula de estudo da performance, artes cênicas e espaços urbanos, metodologias do ensino do teatro, enfim, dei várias disciplinas e tive um projeto de extensão durante 5 anos chamado Práticas e Processos de Performances e Intervenções em Espaços Diversos. Então, aqui nessa pesquisa, a gente fez performance em vários locais da cidade de Curitiba, performances, intervenções urbanas, e a partir disso, meu trabalho foi, né, eu fui de forma orgânica, pesquisando, e aí fui fazer o doutorado, né, em teatro, e daí minha pesquisa que acabou se tornando, né, esse livro aqui é fruto, vou mostrar aqui um pouquinho, é fruto da minha pesquisa de doutorado, que é a Pedagogias de Performance e o Arquivismo da Proximidade. E aí, com tudo isso, eu faço parte, escrevo bastante artigos, faço parte, como você já falou, né, do Instituto Hemisférico de Performance da Universidade de Nova York, da Rede de Teatro de Rua da Abraço, enfim. E aí estou pelos caminhos diversos aí das universidades, os grupos de pesquisa nessa área de performance, de artivismo, e é isso, estamos caminhando, né? Legal, Lúcia. E interessante notar que a sua tese, que virou livro, publicado pela editora Dialética, né, é uma tese muito original, muito pioneira e muito audaciosa, porque você mescla a teoria com a prática. Eu percebi isso ao ler sua tese, porque você casa fotos de arquivos pessoais, né? Essas performances que você desenvolveu na cidade de Curitiba, nas estações de ônibus, né? Nas praças, nos logradouros públicos, né? Isso é muito nítido na sua pesquisa. Eu gostaria agora, Lúcia, passando para a segunda questão, que é uma questão um pouco mais metodológica, eu gostaria de te ouvir sobre essa ideia. Como nasce esse insight para produzir uma tese de doutorado? Como defende Humberto Eco no livro Como se faz uma tese ela precisa ser pioneira, ela precisa ser original, você precisa modificar o status quo, né? E eu gostaria também de ouvir da sua parte se esse projeto de pesquisa que você elaborou na UDESC, né, esse projeto inicial, se houve algumas mudanças metodológicas e também motivacionais e teóricas
no próprio projeto de pesquisa. Ou seja, o que você desenhou no projeto, digamos assim, o que modificou de fato durante a escrita da tese? Fique à vontade. Sim. Assim, o desejo da pesquisa, como você mesmo falou, veio da prática, né? Então, eu já Sim. pesquisava, eu falei, gente, vou fazer o doutorado, vou para o doutorado, já estava, na época, trabalhava 40 horas aqui na Unespar, em Curitiba, fazia bate e volta, né? Porque eu fiz lá em Florianópolis, e surgiu justamente por conta desse projeto de extensão, práticas e de performances em espaços diversos, porque a gente ficou durante anos investigando o espaço. Então, a cada ano que passava e que eu refazia e chamava os extensionistas, eram extensionistas de vários locais, não só da Unespar, mas tinham extensionistas que vinham de outras universidades, pessoal de fora da universidade também, e a cada ano a gente ia desenvolvendo perguntas novas, porque quanto mais a gente vai fazendo, vão surgindo, nossa, e agora, né? E aí o desejo foi trabalhar performances de rua, e eu comecei a pensar, não, tá, como trabalhar, eu dando aula no curso de licenciatura em teatro, né, que forma professores para dar aula de teatro, para dar aula de artes, como pensar numa pedagogia, né, num processo pedagógico para esse tipo de ação na rua, que é a intervenção urbana, que é super política, porque quando a gente vai para a rua, a gente está justamente rompendo com aquela coisa do status quo, né? A gente causa um estranhamento na rua. Sim. E aí, como trabalhar uma questão pedagógica, né? Aí eu pensei, será que criar, não quero criar um livro com práticas, com procedimentos para que as pessoas sigam como se fosse uma receita. Manual, né? Manual. De maneira alguma, não era essa a ideia, mas era estar trabalhando, trazendo esses procedimentos, fazendo uma investigação. E aí, olha, o meu projeto, meu pré-projeto se chamava, deixa eu ver se eu lembro, como é que era? Era pedagogias de performance e intervenções urbanas como guerrilha artística. Olha só. Pensando esse lugar, né, da intervenção como uma guerrilha urbana, né, pensando até inspirada no TAS, que é as zonas autônomas, né, que ele pensando também na questão do Guy Debord, que buscava romper com aquela coisa do espetáculo no dia a dia, fazer com que as pessoas elas sejam tenham mais atitudes, mais agentes, né, da cidade, enfim. E aí foi assim que eu apresentei, e lógico, né, que eu ia utilizar Marighella, Manual do Guerrilheiro Urbano, né, eu cheguei, não, eu vou usar o Manual do Guerrilheiro Urbano, porque tem algumas táticas que são interessantes para a gente usar, e realmente tem, a gente fazia isso, né, táticas de fuga, por exemplo, a gente usou quando a gente apanhou da polícia aqui em Curitiba no 29 de abril, né? Sim, você menciona isso várias vezes, né? Exatamente. E a gente estava fazendo uma performance para falar, né? Nós queríamos ser ouvidos, e com o Salmonella Urbana, que é o meu coletivo de performance, a gente estava fazendo uma performance nesse dia, junto, né, com os professores que estavam acampados, eram muitos professores, e nisso, do nada, a gente começou a levar bomba, né? Todos os professores, acho que do estado do Paraná, e acho que do Brasil, sabem, conhecem a história, tem muita coisa na internet, quem tiver curiosidade, só colocar 29 de abril, Curitiba, massacre dos professores, tá nas redes. E nisso a gente também utilizou alguma coisa que era como até estratégias de fuga, né? Porque a gente estava performando e de repente estava vindo bomba. Enfim, mas voltando aqui para a questão, aí eu acabei modificando durante a pesquisa, por quê? Porque eu fui afetada pelas disciplinas, por novos conceitos, por novas professores e professoras maravilhosas, colegas que eu tive. Então, a gente teve muita discussão, tiveram muitos textos novos, muitas teorias que eu não conhecia, e lógico que a gente vai se... né, vai se encaixando, né? Vai se encaixando, vai se modificando. Sim. E também, e lógico que a raiz ali tá na tese, a raiz do que eu queria fazer está na tese, modificar algumas coisas, e também houve a pandemia, né? Sim. Então, eu ia trabalhar, a minha pesquisa ia ser em espaço urbano, eu fiz ativismo em rede social, porque nos deparamos com a pandemia e tive que dar aula
via Google Meet, Zoom, Sim. e aula de performance, que é uma coisa de Olha corpo. só. Então, eu tive que desenvolver uma teoria, e daí falei, por que não fazer artivismo também aqui, né? O artivismo da proximidade, que foi... E aí eu experimentei, e foi interessante também, eu acabei mudando a pesquisa, mas também descobri muitas coisas, a potência também do artivismo em rede, né? Dos ativismos tecnopolíticos, então foi bem... fico feliz que ela tenha se transformado. Com certeza. E durante a leitura do seu livro, um livro assim repleto de informações interessantes, curiosas, desdobramentos, formulações, empréstimos de teorias que você faz, inclusive de Paulo Freire, que eu gosto muito, que é o Pedagogia do Oprimido, dentre outras obras importantes que você vai mencionar daqui a pouquinho, eu percebi que você utiliza a palavra performance diversas vezes. Para o público fora do ambiente das artes, é quase impossível eles conhecerem, né, de fato, essa tipologia artística ou modalidade. Você poderia explicar melhor o termo e trazer alguns exemplos? Sim, a performance, quando a gente fala performance, ela é um campo ela é difícil de ser definida, tipo, dizer performance é isso. Ela não dá para ser encaixada, colocar em nenhuma caixinha. Por quê? Porque ela vem de diversos campos do conhecimento, da sociologia, da arte, da educação, da geografia, enfim. E até da física, pensa-se a performance, né? Então, é muito difícil, e ela tem essa característica também de ser interdisciplinar, justamente porque, por mais que ela seja falada a partir da educação, a partir, né, da antropologia, elas se interrelacionam. Sim. Então, ela tem essa característica da interdisciplinaridade, né? Mas aí tem um cara que é o Richard Schechner, que ele foi o precursor, foi ele que criou os estudos da performance lá na Universidade de Nova York, na década de 70. Então, ele cria a disciplina Estudos da Performance, e ele vai falar assim, que a performance, ela tem uma performance envolve 4 ações: ser, estar, fazer, mostrar fazendo e refletir sobre o que se faz. Ou seja, a performance é alguma coisa que é feita, a pessoa faz, mostra o que faz. E ela tem essa característica, então ela é alguma coisa que é feita. Ela pode ou contribuir para que o status quo continue como ele é, ou ela tem, e que é a grande potência da performance, principalmente para performance art, romper com o que o status quo coloca. Porque ela é um fazer. Então, a partir do momento que eu crio uma ruptura, a performance tem esse poder de romper com o status quo. Então, por exemplo, pensando até a questão na linguística, né, tem o Husserl, que é o linguista, que ele vai criar o termo performatividade. A performatividade é um fenômeno em que que uma pessoa pode criar mundos a partir de palavras, né? Então, por exemplo, quando um juiz fala, eu vos declaro marido e mulher. Até então, aquelas pessoas não eram casadas, mas a palavra do juiz fez que se tornasse realidade. Ou até o postulado da Simone de Beauvoir, né? Ninguém nasce mulher, mas torna-se. Então, não existe uma verdade inata. Ela é construída com as falas, com o que as pessoas falam, né? Com o que as pessoas fazem e mandam. Esse fazer acabam sendo modelos de comportamento da sociedade. Então, a performance, ela vai além da palavra, né? Ela também é através do corpo. Então, assim, a partir de comportamentos restaurados, o que são esses comportamentos restaurados? Comportamentos que são repetidos várias vezes, que as pessoas treinam e buscam. Então, esse treinamento é um treinamento da vida. Então, se a pessoa é treinada a sempre obedecer, a sempre seguir as regras, a não questionar, ela está seguindo, é uma norma. Se ela se existe uma ruptura com isso, se ela, vamos romper, por exemplo, performances de corpos dissidentes. Então, assim, qual é a normalidade? A pessoa tem que ser branca, a sociedade é heteronormativo, machista, patriarcal, é daquela forma que a sociedade, né? Isso é o normal. O que não é normal, se for uma pessoa trans, uma pessoa negra, uma pessoa indígena, aí já é dissidência. Então, é uma performance, né, em posicionamento de empoderamento, porque são corpos divergentes. Então, isso acaba sendo a mulher se colocar, né? Então, isso acaba sendo uma forma de ruptura com o status quo,
que é heteronormativo, patriarcal, machista, né, colonialista. Então, quando a gente traz essas outras decolonialidades, esses outros corpos, de alguma forma, nesse espaço, em qualquer espaço, né, Sim. eu falando aqui agora no espaço performático, mas no espaço do mundo, porque a performance tem essa relação arte e vida, já está rompendo com aquela norma. Esse é o poder da performance. Então, aí, os artistas da performance, que tem a performance arte, os artistas da performance, eles vão trabalhar justamente com isso. De que forma que nós vamos encontrar o que não é natural. As coisas, o mundo, as coisas que acontecem no mundo, elas não são naturais, elas foram construídas. Muita gente acha, não, isso aqui sempre foi assim, é normal. Não, vamos achar esses, né, vamos dar visibilidade ao que está invisibilizado. Né? Sim. E a performance busca fazer isso, dar essa visibilidade, mostrar isso, olha, gente, isso aqui não é assim, e romper com isso. Então, muitos artistas fazem esse movimento. Eu fiquei curioso em te perguntar, foge um pouco do roteiro aqui nosso, mas durante as suas performances do Grupo Salmonella, em Curitiba, vocês sofreram algum tipo de opressão ou censura, ou mesmo desvio de interesse, ou seja, não era desvio de interesse, mas os interesses eram diferentes, até o interesse público não era a favor desse tipo de performance ou de outra. Fique à vontade para comentar. Fomos proibidos de apresentar num espaço aqui em Curitiba, durante o Festival de Teatro de 2015, mas não foi por culpa do festival, foi por culpa da prefeitura, porque nós ficamos durante uns 6 meses investigando o espaço, que é a Cândido de Abreu, que é um espaço que tem lá, né, a Assembleia Legislativa, a Praça 29. As instituições de poder, né? Exatamente. Então, a gente ia usar desde a Praça do Casal Nu, ali, né, da esquina do Miller, até a Praça Nossa Senhora do Salete, que é a Praça 29 de Abril, né? Sim. E a gente investigou todo esse percurso para fazer uma performance lá, e daí chegou o festival, falou, ok, vão apresentar, já estava na revista, tudo certo, e de repente a prefeitura proibiu, não pode fazer performance aqui nessa rua. Por quê? Porque nesse lugar não é para... Será que todos os lugares da cidade elas são para que as pessoas circulem? Né? Então, tá, que lugar, o que é público, o que é privado, né? Por que não pode fazer teatro aqui? Daí eles, você pode fazer em outro lugar, vai para Rui Barbosa, tem todas essas possibilidades. Eu falei, não, essa peça é site específica, essa peça foi toda construída a partir do espaço. Sim. O espaço que é o texto que nós vamos trabalhar, né? Sim. E aí eles falaram, não, a gente não pode se responsabilizar, a gente fez mesmo assim. Só que daí a gente estava preparado para a polícia chegar e tal, mas não aconteceu nada. Enfim. E, Lúcia, aproveitando a deixa, nós temos aqui um link que você enviou, inclusive em uma das performances. Eu posso reproduzir para o público que vai participar aqui da nossa conversa? Eu acho que essa última que eu mandei agora há pouco para você. Para poder te servir como exemplo, entendi. É uma última. É a última. Mandei agora há pouco para você, de repente você passando para frente um pedacinho. Eu vou aproveitar para espelhar aqui a tela, vou pedir licença aqui ao pessoal, para que a gente possa iluminar mais esse caminho da performance. Só um pouquinho. As propagandas estão passando, mas eu vou cortar aqui já as propagandas. Deixa eu espelhar a tela e você só me avisa se tá, o som e a imagem está passando para você direitinho. Tá. Bom, eu vou soltar aqui agora o áudio Tá. Só um momentinho. Tá legal? Então eu vou ampliar um pouquinho, Tá. Não sei se você amplia para... Então, essa foi a performance, né, que foi quando começou na Praça do Casal Nu, o público participava da performance. E é interessante porque, bom, as pessoas participavam, elas recebiam um mapa, né, elas participavam de várias formas, por exemplo, elas viam a cidade de outra forma, rompe com a... Geralmente fica em pé, vendo a cidade, de repente você deitar e olhar a cidade de cima para baixo, rompe com a sua forma de ver o mundo, né, de olhar para a cidade. As pessoas recebiam um mapa e iam seguindo esse mapa. No decorrer disso aconteciam cenas, né?
Olha Esse era um só. mapa que era pautado também no Banksy, né, que é um grande artista do grafite, né, que também faz muita Sim. crítica social. E aí as pessoas iam passando por essas performances no decorrer desse mapa. E em alguns locais as pessoas tinham que interagir, tipo, eram provocadas a interagir com a performance, né. Isso foi em que ano? Isso foi em 2015. É porque, assim, as últimas performances que a gente fez do Salmonela Urbana, a gente acabou não registrando em vídeo, a gente registrou mais em fotos. Então, essa é um vídeo... aqui, ó. Então, as pessoas tinham que pegar o papel... Eu estava performando aqui, as pessoas tinham que pegar o papel do meu corpo e daí elas iam se olhar no espelho. Então, eram pistas, assim, né? Aqui era na frente da FIEP, né? Sim, sim. Tem a ver com o que acontece dentro da FIEP, isso aqui. Então, para cada lugar onde eles estavam, tem a ver com o lugar onde eles estavam. A cena, Sim. né? Nós vamos reproduzir aproximadamente 3 minutos e meio, 4 minutos. Porque o vídeo ele tem 10 minutos, mas pode continuar. E assim, Batemos na meta! olha o fundo ali, ó. Olha quem tá ali ao fundo, ó, o pato. Alguém viu? Passou bem rápido ali o pato. Olha lá o pato. 100%. Enfim. Mas, e aí as pessoas, essa era a nossa pintada, então a gente fazia uma brincadeira, né? Sim. O que é interessante dessa performance é que a gente a gente fez uma investigação no espaço, e a partir do espaço que foram criadas as cenas, né? Por isso que se chama site específico, mas a gente acabou fazendo uma relação com o livro O Coração das Trevas, de Joseph Conrad. Sim. Por isso também, quando eu assisti aqui, eu estava olhando o título, eu já li a obra do Joseph Conrad. Sim, que é maravilhosa a obra. Então, a gente acabou relacionando também. Então, a gente fez toda essa investigação e acabou relacionando, nossa, tem as sereias, né? E aí, quais são as sereias do Centro Cívico? Então, você vai passar ali, tem as sereias do Centro Cívico, aquela que vai seduzir por meio das propagandas, né? Pelos outdoors, né? Então, quais são os personagens, né? Enfim, então a gente fez toda uma relação que tem a ver com a jornada do Coração das Trevas e que vai acabar lá na frente, lá na Praça Nossa Senhora do Salete, que se você quiser, inclusive, colocar para frente, que acaba com o que aconteceu na história, porque o espaço tem uma história, né? Sim. O que aconteceu naquela praça, né? Que aqui é na frente do Fórum Civil, que eu falei que ele quase apanhou esse ator. Olha só. Ele estava dentro da jaula fazendo isso, a pessoa ficou muito braba. Sim. Enfim. Ele está engravatado de Tá engravatado, né? Representando... Ele fazia alguns momentos de macaco, assim, era um trabalho corporal, assim, né? Enfim. Isso deve ter incomodado muita gente, né? Incomodou. Algumas pessoas acharam, ele está fazendo um protesto porque ele perdeu uma causa na justiça, outras, você está fazendo... Enfim, então isso é interessante da performance, porque não é uma coisa que você vai passar uma mensagem. Cada espectador ou espectadora vai criar o seu sentido, né? Relacionado com a temática do que está ali, com o contexto do que está ali. Ó, essa é a sereia do Centro Cívico, ó. O que você vê aqui, ó, igrejas, bancos, bombas, restaurantes, gás lacrimogênio, que as pessoas apanham ali, né? Então as sereias saíam, enfim. Está bem no Rio Belém, o rio que corta Curitiba. Exatamente, e elas iam passando durante todo a Cândido de Abreu, né? Sim. Centro Cívico, seu moderno e charmoso lugar, né? Então, estava todo relacionado também com essa questão da colonização. Quando a gente fala, né, sobre o Coração das Trevas, ele trabalha com essa questão da colonização, né, que lá daquele contexto, e a gente estava trabalhando com essa questão da colonização dos corpos, né, dos corpos no espaço urbano, né? Sim. A colonização, a forma como nossos corpos são colonizados, a forma como nós queremos se comportar. Sim, pode... Dá uma pausa aqui, mas pode continuar falando. Quer que eu adiante um pouco? Coloca lá no finalzinho, tipo, só para ver quando chega lá no final.
porque tem bastante coisa, então o público se relacionava, o público participava, ele tinha que desvendar, quando ele chegava em algumas partes do mapa, ele tinha, mais para frente, ele tinha que desvendar enigmas, aqui, ó, pode ser aqui, ó, aí. Aqui chega no final, como se a gente, quem leu o Coração das Trevas vai relacionar. Sim. Tem toda uma narrativa, né? Tem toda uma narrativa. E o público vai construindo isso conforme o espaço que ele vai passando. Sim. É isso. Já Aqui daí, Bom, mas tá no YouTube, quem quiser assistir, quem quiser saber mais, tá lá no YouTube, tem uma página que é a Salmonela Urbana, CIA. Sim. E é só colocar, por exemplo, Salmonela Urbana performance. Aí vai aparecer tem vídeos performances que a gente fez, tem várias performances, tem performance sobre a ditadura, todas elas são de crítica, porque é um coletivo artivista, né? Então são críticas social. E muito boa essa ideia de construir isso no local público de instituições políticas públicas que, de certo modo, se sentem incomodadas em relação a esse tipo de performance. Agora, Lúcia, nós vamos partir um pouco mais para o conceito de artivismo da proximidade, que você cita, faz parte do título da sua obra, né? Eu gostaria de citar uma passagem na página 28, peço licença, que você diz o seguinte: os processos gerados pelo artivismo da proximidade buscam que os sujeitos participem das ações, tendo como enfoque o processo de desenvolvimento da sua autonomia e emancipação pessoal e social, com vistas à contribuição de uma transformação social e política. Você poderia explicar como funciona esse conceito na prática? Fica à vontade. Tá. Bom, quando eu penso, assim, para falar desse ativismo da proximidade, quando eu penso esse ativismo, a primeira coisa que a gente pensar o ativismo contemporâneo, ele vai trabalhar com a questão das subjetividades, né? Que é diferente quando, por exemplo, na década de 60, a gente for pensar quais as origens do ativismo, né? Foi lá na década de 60, 70, que tinha o teatro militante, o teatro agitprop, né? Em que existia um desejo de transformação de mundo, e esse desejo era pautado numa unidade, assim, então vamos transformar o mundo desta forma, né? Por meio do voto. Então tinha uma questão ali unificadora de como transformar o mundo. E na década de 90, aí foi percebido, né, observado, que na verdade isso não funcionou. Por quê? Porque esses movimentos sociais, os desejos, eles acabaram sendo institucionalizados, burocratizados e não funcionava. Então, na década de 90, começou a se pensar uma nova forma de ativismo, que é muito mais autogestional, assim, autogestão, que é muito mais da subjetividade, de como as pessoas, a intensidade nos encontros, para que haja realmente uma democracia. Porque a partir do momento que você cria essa democracia só a partir do consenso, sempre vai ter os dissensos que são excluídos. Então, ela não funciona, né? Então, começou a se pensar nesse sentido, nessas micropolíticas, né? Nessas formas pequenas de se organizar, de tentar pensar, acolher os dissensos, entender as diferenças, né? E respeitar as diferenças. Então, a partir disso, tem várias formas de ativismo, desses ativismos contemporâneos, e eu, durante a tese, dentre tantos ativismos, qual ativismo que eu vou me aprofundar? E aí, a partir da prática, porque esse conceito veio da prática, da minha prática também, eu acabei categorizando, né, e delimitando ali o ativismo da proximidade, que é o quê? Que consiste na construção de modos de fazer e se organizar coletivamente, né, em prol da luta por alguma discussão ou ruptura de alguma injustiça social ou opressão, né? Então, a ideia é encontrar essas opressões, é ter isso como temática ali, de fazer esse algo coletivamente, né? Então, para isso é preciso a participação de todos. Então, é criar, né, uma proposta de alguma ação performática para que o público, para que as pessoas, elas participem, né, criem juntas, né, de forma, por isso que eu gosto muito do Paulo Freire, de forma dialógica, horizontal, sem ter aquela coisa, né, o artista é aquele que faz e o público é aquele que assiste. Não, todo mundo ali é político e é artístico e vai fazer conjuntamente, né, então é bem dialógico. Então,
Aí o que é importante? Que a pessoa que vai propor, né, o artista propositor, ou a professora propositora, porque pode ser até uma aula de performance, enfim, que ela escolha um dispositivo que provoque essas questões sociais. Porque também o simples fato de fazer alguma coisa participativa não significa que vai ter alguma discussão política, que vai ter alguma coisa política e social ali. Pode ser que as pessoas acabem entrando no entretenimento. E tem muita obra de arte muita arte que faz isso, que é a arte de entretenimento, né? Que vai contribuir só para o status quo, para que o status quo continue como é, né? Então, por isso, esse dispositivo é muito importante para que fomente questões sociais, que de alguma forma traga opressões, algumas coisas, né, que haja de alguma forma uma transformação, né? Então, por exemplo, esse ativismo da proximidade, tem uma coisa interessante, né, que o afeto, o ativismo da proximidade, ele precisa ter que as pessoas estejam próximas, só um pouquinho. Sim, entendi. Próximas em pequena escala. Não adianta a gente fazer um ativismo com uma galera, porque as pessoas não vão se ouvir, né? Sim, sim. Mas falando, até secou a boca aqui. Sim, mas esse afeto, essa proximidade, ele é perigosa. Uhum. Por quê? Porque a gente está vendo, olha quem está de novo no poder nos Estados Unidos, né? Isso. Então, assim, essa direita fascista, o que ela quer? Que as pessoas, ela exclui as pessoas dissidentes, ela não quer que as pessoas conversem, ela enaltece, ela quer que as pessoas sejam cada vez mais individualistas, justamente para não escutar o outro, para que as pessoas não se relacionem, porque o escutar o outro, isso possibilita com que a gente entenda as diferenças, respeite o diferente. Uhum. Quando a gente não ouve, a gente fala, não, isso aqui tá errado, isso aqui, nossa, isso aqui é pecado, isso aqui tá errado, não pode. Você não ouviu, você não esteve ao lado da pessoa para entender. Então, o fato da gente escutar o outro, entender o outro, nos faz respeitar que ele é diferente. E respeitar a diferença, a gente vai sair desse lugar de exclusão, desse lugar fascista, né, de violência contra o que não é igual ao seu, né, o igual, e vai entrar num outro lugar, que é o lugar da amorosidade. Por isso que eu gosto muito, eu não tenho ainda não escrevi nesse livro, mas eu também uso muito Bell Hooks, né, ela tem um livro chamado Tudo sobre o Amor, que é maravilhoso, é o lugar da amorosidade, né, então a proximidade, ela é perigosa para esses governos, né, então ela é muito potente, então acho que isso é interessante. Aí, como exemplo, eu vou dar um exemplo de uma performance que a gente fez, que a gente estava fazendo com o Salmonela Urbana, que é o meu coletivo, né? Sim. E junto com o pessoal da extensão, do grupo de extensão da Unespar, que eu coordenava, que eu criei e coordenei na Unespar. Então, a gente estava fazendo performances na rua, e daí, poxa, pensando, nossa, mas a gente só faz, tá na rua, daí vem o pessoal da FAP, fica aquela performance para a classe artística, da classe artística para a classe artística, as pessoas da rua muitas vezes não participavam, a gente buscando como que a gente faz para que haja uma participação, né? E era essa a nossa investigação na época. Uhum. E nessa mesma época estava acontecendo a Vigília Lula Livre, aqui em Curitiba. Era sobre isso que eu gostaria que você comentasse, que também perpassa as suas análises. Sim. Na Vigília Lula Livre, a gente percebeu, então eu falei, bom, tá rolando lá, né? Tá acontecendo a Vigília Lula Livre naquele espaço. Então, sempre fui assim a favor e sempre muito participante de movimentos sociais, né? E para muita gente que não conheceu a Vigília Lula Livre, que pensa que a Vigília era só o pessoal do PT que estava lá. Essa pessoa está enganada, porque lá tinha gente de vários partidos, várias profissões, de vários países que vinham, vários estados, né, do Brasil, então eram comunitas mesmo, assim, não tinha essa de, era o PT que estava lá, não era, tinha gente que era de outros movimentos sociais, tinha gente do MST, gente do Movimento Sem Teto, tinha pessoal do PSOL, de outros, enfim, pessoas até de religiões diferentes, sabe, então eram comunitas, eram pessoas muito diversas. E eu falei com os extensionistas, né, eu propus, falei, o que vocês acham de a gente ir para a Vigília Lula Livre fazer esse treinamento, não é treinamento, mas essas práticas, em vez de fazer na rua, vamos fazer na Vigília, com a galera que está na Vigília?
Aí o pessoal, vamos fazer. Fomos para lá e foi muito bacana, porque daí a gente acabou fazendo uma performance chamada Depara, constelações ocupadas pelos afetos numa cidade cria que resiste. Então a gente foi perguntar para as pessoas, estava tendo um movimento de cartas para o Lula, que a pessoa ia lá e escrevia carta para o Lula. A gente falou, vamos fazer carta que não é para o Lula, vamos perguntar por que essas pessoas estão aqui, o que elas estão fazendo aqui, qual é o motivo que fazem que elas fiquem aqui em vigília, né? Pessoas que nem são do PT, né? Mas que estão aqui, por que elas estão aqui? Qual o motivo? Sim. E a gente colheu várias cartas e a gente pedia, tinha 4 possibilidades, ou que a gente tinha que mandar para o correio para alguma pessoa específica, eu quero que se mande para minha irmã, porque minha irmã não acredita nisso, minha irmã, daí está aqui o endereço dela. Então, algumas pessoas a gente mandava pelo correio, outras era a possibilidade de a gente ler essas cartas em espaço público, então tinham várias opções. E uma dessas opções a gente podia fazer o que quisesse com as cartas. E daí as pessoas colocavam dentro de uma caixa, tipo, para correio, tinha uma caixa lá. Aí essas que a gente podia fazer o que quisesse com as cartas, a gente criou essa performance, então a gente criou essa performance, né, que é constelações ocupadas pelos afetos numa cidade fria que resiste. Então a gente levou essas cartas para várias comunidades temporárias de luta, tipo, que a gente percebeu que estava passando por um processo de luta contra alguma injustiça, contra alguma opressão. Então, por exemplo, a gente foi para uma ocupação indígena, porque as pessoas indígenas tinham perdido o direito das ambulâncias, porque eles moram longe da cidade. E o governo falou, vamos acabar com essa ambulância, não tem mais ambulância, e às vezes eles precisavam sair correndo para o hospital, porque não tem hospital. Então, eles estavam manifestando, estavam aqui em Curitiba manifestando, estavam nas estradas queimando pneu, para manifestar, para chamar atenção. Precisamos das ambulâncias, tem crianças morrendo. Então a gente levou lá, aí teve lá, a gente foi no Instituto Paranaense dos Cegos, também lá eles tinham perdido o direito da bengala, enfim. Então, para cada comunidade que a gente foi, tinha alguma questão, que eles estavam reunidos em prol dessa questão, e o que a gente fazia? A gente lia as cartas, e aí o grupo que se formava, após ouvir as cartas, a ideia era criar, né, nessa comunidade coletivamente, uma carta-resposta, ou uma carta, ou uma ação-resposta, que poderia ser uma dança, poderia ser, a gente levava daí vários estímulos, levava papéis, canetinhas, levava gravador, para quem quisesse gravar depoimentos, violão, guitarra, figurinos. Então, as pessoas podiam fazer o que quisessem, mas elas tinham que dar uma resposta, seja corporal. Então, se criava uma performance naquela hora em relação àquela resposta das cartas. E lógico que a gente se deparou com dissensos, porque tinha gente que não concordava com as cartas. Então, daí a gente teve que lidar, né, trabalhar com essas questões contraditórias do ativismo. E interessante que nós fomos, por exemplo, foi da Vigília para a Livraria Vertov, que é um espaço feminista, que é uma livraria muito boa aqui em Curitiba, que é uma livraria feminista, e estava tendo um evento lá, e para cada espaço em que a gente chegava, a gente colhia essas respostas para levar para o outro. Então, não era só mais as cartas da Vigília, a gente pegava a resposta da Vertov e vai para o outro espaço, então ia ampliando. Depois dos povos indígenas ia ampliando essas respostas, né? Os depoimentos, às vezes daí não era mais carta, era depoimento, aí era uma instalação que a pessoa tinha feito, era um vídeo de uma dança, enfim. Então essa performance, ela foi se transformando, composta por todos naqueles aqui agora, né? Naqueles espaços, naqueles momentos. E em cada um desses lugares a gente ia descobrindo coisas diferentes. Então, por exemplo, que são as coisas que foram descobertas na pesquisa. Na Vertov, quando a gente leu, aí dava aquela ansiedade, e agora vamos fazer uma resposta e tal. Ninguém fazia nada. Olha só. Silêncio absurdo. Olha só. Ansiedade, gente. Silêncio. E daí? E aí depois a gente foi compreender, assim, respira, por isso que é importante também os procedimentos, respiração. Vamos entender o que está acontecendo aqui? O silêncio é uma fala. Silêncio é fala. A gente está no lugar de fala, a gente está muito nesse universo, tem um lugar de fala, mas é importante pensar no lugar de escuta. Excelente. Quem eram as pessoas que estavam lá ouvindo? Pessoas brancas,
né, que tinham mais condições econômicas, o que elas tinham para, assim, e aí de repente você ouve outras pessoas que estão lutando por causa de não ter uma ambulância, sabe, de coisas mais básicas. Então, Sim, assim, o lugar da escuta é muito importante na nossa formação, né? Então, a gente foi excelente. descobrindo isso no decorrer, assim, As cada intervenções realizadas. exato, cada uma a gente descobria coisas diferentes. É isso, Nossa, assim. nós estamos chegando praticamente nos 15 minutos finais, e uma pergunta muito interessante que eu trago aqui agora é sobre o livro do Guy Debord, que é o Sociedade do Espetáculo, um livro que foi publicado na década de 70, né, um pensador francês, que fala muito sobre essa espetacularização do movimento artístico, né, do universo das artes. Né? E eu já li esse livro ao menos umas 3 vezes. Ele, inclusive, está em PDF na rede. É um livro muito prazeroso de ser lido. Ele não é um livro assim, uma prosa corrida, mas são, digamos, parágrafos soltos, né, que dá uma ideia de pensamento, dá uma ideia de ebulição, de uma reflexão também pensativa. Você acredita que nós estamos numa época, a pergunta é essa, que qualquer movimento artístico se transforma em um show de luzes, imagens efêmeras e efeitos especiais? De certa forma, isso impede o apreço e a lentidão nas quais, né, uma obra de arte precisa para ser contemplada. Por exemplo, eu não consigo entrar no Museu do Louvre em Paris e visitar a Sala da Mona Lisa ou do Jean-Jacques Louis David, né, que é uma obra também fenomenal em poucos minutos. Eu preciso de mais tempo para conseguir contemplar aquela obra. Eu gostaria que você pudesse explicar um pouco mais sobre isso. Fique à vontade. Tá, olha, eu não acho que qualquer obra de arte, ela possa, né, ou qualquer movimento artístico, ele vai ser espetacular. Lógico que tem os movimentos artísticos, os grupos, que eles só querem contribuir com o status quo para que ele continue como ele seja. Então, eles vão fazer arte e entretenimento, vão fazer essa coisa espetacular, para que as pessoas sejam passivas e continuem, né, contribuindo com a sociedade do espetáculo, né, que as pessoas sejam passivas e vejam aquela obra, mas que aquilo não, enfim. Então, existem esses grupos que só estão pensando na questão da arte como mercadoria só para ganhar dinheiro e nada mais ali, entretenimento, mas tem grupos bastante comprometidos com outras questões, que é justamente uma transformação mais social, né? Sim. Então, aí esses grupos vão trabalhar de outras formas, eu acho. Daí eu acho que essa coisa que quando você fala, né, desse tempo, né, justamente para que as pessoas participem, elas tenham tempo para compreender, para refletir, né? Então, eles são comprometidos com questões que façam com que as pessoas se observem e se conheçam. Aí vai entrar na questão, né, da arte como emancipação social, como autonomia, como geradora de autonomia pessoal de quem participa. Né? Então, por exemplo, tem as peças didáticas de Brecht, né, que é comprometida com isso, porque são peças em que as pessoas todas participam e elas se veem fazendo, então elas vão se conhecendo enquanto elas mesmas se observam agindo. Olha só. O Augusto Boal, o Teatro do Oprimido, do Augusto Boal, que ele vai, as pessoas vão se flagrando, né, como que eu me posiciono? E é muito interessante porque a performance, ela é isso, né, a performance, apesar de, quando a gente estava falando, ela tem vários campos, ela não é possível de ser definida, como eu disse, mas tem uma coisa em comum que une todos esses campos. A performance é aquilo que faz com que alguma coisa interfira no real, essa ruptura interfira no real. Né? Então, essa interferência, de alguma forma, é para transformar o mundo naquele momento. É uma insurgência, não é uma coisa, a partir dessa performance o mundo vai mudar, não. Ela vai mudar as pessoas que estão ali, que vão, a premissa lá do Paulo Freire, né? A educação não muda o mundo, mas ela muda pessoas que mudam o mundo. A performance é isso. Então, as subjetividades, elas vão ser transformadas porque a pessoa vai começar a se flagrar, pensar, como que eu me posiciono? E a performance, ela traz essa provocação para o participante. Posicione-se já, aqui e agora. Aí a pessoa vai chegar lá, putz, eu vou ter que fazer alguma coisa. Tô aqui no meio da cena, sou participante, e tem gente que tem pavor, né? Nossa, se for participativa, eu não vou. Isso também já é uma forma da pessoa se autoconhecer. Por que eu tenho tanto medo de se for participativo?
né? Por que eu tenho tanto... Então, assim, é importante trabalhar isso, pensar isso. Então, ou quando eu estou lá, como que eu me posiciono? E quando a gente se posiciona nessas cenas, nessas performances, na verdade, nada mais, nada menos, a gente está fazendo um treinamento para a vida, para a gente se posicionar perante a vida, para que nós não sejamos pessoas passivas frente ao mundo que nos é dado, e a gente só vai, né, na manada, lá, vamos lá, é assim mesmo, e eu obedeço. Então, como que eu me posiciono? Como que eu posso falar, não, eu não quero que seja assim, como que eu posso fazer para mudar isso? Eu tenho o meu poder de transformação meu, né? Que vai afetar a forma como eu vejo, e a forma como eu me relaciono, e a forma como o mundo vai caminhar, né? Então, por isso, e era justamente isso que o Guy Debord fazia, né? Ele criava que até as suas derivas, as deambulações, as ciclos geográficos, né, as ações de ciclos geográficas, justamente para fazer com que as pessoas entrassem e participassem da cidade, né? Que elas participassem na rua, para que elas rompessem com aquela lógica, né, espetacular. E o mais curioso é que esse livro sai, posteriormente, 4 anos depois do maio de 68, que foi a greve dos estudantes nas proximidades de Paris, na França, né? Então, esse livro foi também uma reflexão ao maio de 68. E essa questão dos estudantes ficarem contrariados em relação ao ensino, que era um ensino muito tradicional, né? Era um ensino assim, muito quadrado. Me faz lembrar também aquela música do Pink Floyd, né? Que Another Break in the Wall, né? E é uma música excelente para pensarmos como as pessoas podem mudar, né? A relação do que está ocorrendo, aquela situação não está mais nos conformes, e de fato essas pessoas saem às ruas, como é o caso do grupo Salmonella, que é um grupo, né, de teatro vigente, que é um grupo atuante na cidade de Curitiba, e que você demonstra com total louvor e carinho durante aqui a nossa conversa. Lúcia, está chegando nos minutos finais, nós poderíamos conversar, sabe, vários minutos aqui, 10, 15, 20 minutos a mais, são quase 10 horas da noite agora, e eu queria te perguntar, durante aqui a nossa conversa, que foi muito louvável, e gratificante e curiosa, por sinal, porque você é uma pesquisadora, uma eterna questionadora, né, uma eterna formuladora de questões e perguntas, que, de certo modo, esse é o grande papel do pesquisador, não é formular respostas, e sim perguntas, né? De fato, eu penso que a sua pesquisa ela também se torna uma pesquisa aberta, para que outros pesquisadores possam desdobrar outros caminhos possíveis. E você gostaria de propor alguma pergunta em relação ao que não foi questionado aqui, ao que nós abordamos aqui? Você fique à vontade, se você deseja falar algo que não foi abordado, o que a pesquisa te traz, o que a pesquisa ilumina. E cabe lembrar que o seu livro também está sendo vendido, está sendo lançado, né? Você está lançando o livro na cidade de Curitiba e demais cidades do Paraná. Então, fique à vontade. Obrigada. Eu gostaria de falar um aspecto mais da pesquisa, porque muita gente me pergunta, inclusive o livro agora vai virar referência na pós-graduação da Unicamp em Pedagogia do Teatro, né? E daí foi colocado, tem um prefácio da professora Verônica Fabrini e o pós-fácio do professor Paulo Raposo. E aí, nisso, eu peguei um trecho ali que vai falar sobre essa apropriação que grupos de direita, né, grupos que não são artivistas, fazem das artes. E isso tem a ver com a questão do Guy Debord, no sentido de que muitos performers, eles acabam utilizando também o espetáculo. Já que a gente está na sociedade do espetáculo, então como que a gente pode utilizar também para uma coisa legal? Não adianta fingir também que não tem. E aí, tem uma dúvida, como que eu vou diferenciar, o que é uma performance artivista e o que não é? Porque esses grupos fascistas, eles se apropriam das técnicas das artes para disseminar coisas que não são tão legais. E aí o pessoal pergunta, né, mas como é que eu vou saber? Né? E aí eu queria trazer 2 exemplos, que foram vídeos que eu mandei para você, acho que dá tempo, né? Porque dá tempo, vamos passar. Que são 2 grupos
eu vou falar um pouquinho, são dois grupos, daí eu peço para você passar, por favor. Um é o Lásteses, que é do grupo Lásteses, que se chama Um Estuprador em Seu Caminho. O grupo Lásteses é um grupo de mulheres chilenas, artistas chilenas, que criaram são feministas, elas têm um estudo profundo de Rita Segato, do feminismo, e já são artistas, já têm um trabalho em relação a isso, um trabalho orgânico, e elas, então, teve uma manifestação no Chile, e elas resolveram criar essa dança, que é um flash mob, né, que acontece na rua. Então, elas utilizam as técnicas da arte, que é a dança, elas criam uma música, então a música, a dança, utilizam figurinos, né, criam gestos para fazer essa performance, para fazer essa dança. Cada gesto ali foi muito bem pensado, foi construído pensando, querendo desconstruir aquela coisa que a performance faz, vamos jogar a luz o que é invisibilizado. Então, por exemplo, elas fazem um gesto que elas se abaixam assim. Esse gesto, ele significa, ele está fazendo uma alusão quando a polícia faz aquela coisa que eu não sei nem o nome, né, que eles mandam a pessoa se agachar. Isso é violento, se agachar, né? Eu não sei o nome dessas coisas que a polícia, como que eles usam, mas assim, está denunciando uma forma de violência, que a pessoa tem que se agachar, que fazer aqueles exames. Elas apontam, então, né, elas vão falar sobre quem é o estuprador. Então, o estuprador é o juiz, é o Estado, é a polícia, todas essas pessoas são estupradores, né? Por isso que o Estado opressor é o macho estuprador. Então, assim, tem um trabalho orgânico. E daí elas fizeram essa performance, depois muita gente assistiu, aderiu à performance, e a performance viralizou para o mundo inteiro. Olha só. E isso ela aconteceu no Brasil, em várias cidades do Brasil, inclusive a gente fez aqui em Curitiba, com muitas mulheres, na França, na Alemanha, nos Estados Unidos, em todos os países da América Latina, no México. Então essa performance ela foi reproduzida, mas por quê? Porque viralizou. Sim. E aí eu trago em contraponto a uma performance chamada Seja Patriota. E olha como que ela age. Então as táticas de como elas acontecem são diferentes. No Seja Patriota, foram partidos políticos, MBL, não sei o que chamou assim, vamos chamar uma galera para fazer essa dança aqui de axé, os gestos vazios, eram danças de axé, as pessoas simplesmente não tinham uma discussão orgânica do por que estava sendo falado aquilo. Então, simplesmente a pessoa pegava, prendia na internet e disseminava, e daí foi inclusive as redes sociais e mídias, grandes mídias, fez o chamamento. Então, assim, qual é a discussão? Qual é o contexto, né? A pessoa foi lá... Então, essa performance Seja Patriota, ela só serve para o espetáculo. Tipo, vamos lá, todo mundo dançando. A performance do Estuprador em Seu Caminho, ela está num outro lugar. Ela tem um contexto, ela não ela viralizou, mas não era o objetivo principal. O objetivo principal é que as mulheres se reunissem ali. Então, eu queria mostrar, se você puder mostrar primeiro o Estuprador em Seu Caminho, o primeiro. Obrigada. Esse daqui é o primeiro, né? Esse é o primeiro, tá certo. Isso, vou soltar aqui. Faz favor, Cristiano. Obrigada. Vamos lá, então, vamos lá. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que no ves. El patriarcado es un juez que nos juzga por nacer y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Es femicidio. Cada gesto tem um estudo. Impunidad para mi asesino. Na França. Na França. Es la desaparición. Olha só, que Es legal. la violación. No México Y também la elas culpa fizeram. no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. Y la culpa no era mía ni dónde estaba ni cómo vestía. El violador eras tú. El violador eres tú. Para cada vez que elas fazem, elas vão mostrar a polícia, e cada gesto é para a polícia, o juiz, cada gesto é para o El Estado. ¡Asesino!
cegas numa manifestação. Sim, cegas, completamente cegas, né? Porque eles jogaram bombas, jogaram bala, bomba. Então, também tem um porquê, né? Tapa a boca, tem um porquê tapando. Enfim, olha só o tamanho que viralizou. Olha só o tamanho. E aí homens também começaram a participar, lógico que os homens ficavam atrás, né? Mas, enfim, homens aderiram, assim, porque homens também podem ser feministas, né? Homens também podem denunciar, né? Então, corpos dissidentes, trans, mulheres trans também estavam participando. Eu fico impressionado em relação à representação do movimento político, tanto no Chile e na França. Eles são muito diferentes do Brasil. Infelizmente, nosso país, é lamentável dizermos que nós não temos, né, uma representação, um grupo forte sobre isso, a questão de ir contra o status quo, de ir contra essa questão que você traça muito bem na sua fala, que é o sujeito heterossexual, o sujeito burguês, católico, né, aqueles moldes do pensamento burguês. Então, no Chile e na França são países que me representam. Mas no Brasil tem uma militância forte, existe uma resistência forte também, né? Uhum. É diferente se a gente pensar no histórico, sobretudo da América Latina, né? Sim, na questão da questão histórica também, né? A questão histórica da ditadura, mas que nós também aqui, que eu acho que aqui as coisas são muito mais veladas, lá as pessoas, enfim, né? As pessoas nem percebem, né, a violência que está. Então, por isso que é importante essas performances. Elas não percebem a violência que nos ronda, né? Mas existe uma olha o que foi a Vigília Lula Livre, né? Dentro de Curitiba, que é uma cidade que é bastante difícil, né? É a cidade do Sérgio Moro, né? Olha onde nós estamos, Curitiba, a cidade do Ratinho, né? O governador Ratinho, enfim. Então, deixa eu só pausar aqui, porque não está passando lá no... Eu acho que eu vou ter que parar a partilha aqui. Tá. Eu vou parar aqui para poder reproduzir aquela lá. Parar de apresentar. Tá. Agora deixa eu voltar, porque aí eu coloco na outro vídeo. Aparece para você, mas não aparece para... Agora sim, agora vai partilhar. Vamos voltar ao vídeo, aí você fica à vontade para eu acho comentar. Que essa é interessante ver, ó, coloca do começo, por favor. Olha a diferença, assim, ó, vamos ver a diferença. Gestos vazios. Então, assim, acho que dá só para mostrar um pouquinho, porque não tem nada a mais, é só isso que se repete, só isso, fora Dilma, fora Lula, fora PT. Assim, assim, quem chamou foi um partido político, que diferente das meninas, né, do Lastesis, que nenhum partido chamou a manifestação. Foi um grupo orgânico, né, de artistas que pensaram aquilo, que estudam aquilo, e acabou viralizando. Diferente dessa, que foi chamada por um MBL, por partidos políticos, inclusive pelas grandes mídias, né? São gestos vazios, porque aquilo é uma dança de axé, então é uma tentativa, é uma dança de axé, um vazio. Uma imitação, né? Exatamente. Não tem uma reflexão crítica. E qual o objetivo dessa performance? O pessoal fala, vá lá vestido de verde e amarelo, aprenda os passos e chega lá, vamos acabar com o comunismo. Que era esse, pessoas foram entrevistadas, por que vocês estão fazendo? Porque a gente quer tirar Dilma, porque a gente quer acabar com o comunismo, era esse o discurso. Então, assim, né, é outro lugar. Então, quando a gente como que a gente vai saber? O objetivo dessa performance é só a mídia, é só a rede social, estar na mídia,
não tem um trabalho orgânico, não é um artivismo. Então, eles tentam se apropriar, o próprio Trump faz isso, né? Tipo, ele fez uma performance com o Village People, né? Tem uma grande, essa mulher aqui, ó, a Marcela Fuentes, ela tem esse livro Ativismo Tecnopolíticos, Constelações de Performance, e ela vai também falar sobre isso, né? Olha só. Porque assim, você tem que... Então, como saber isso? Entender o contexto de quem faz, o que faz, os gestos, como que aquilo é preparado. Então, se há uma reflexão crítica, como que é a forma de participação das pessoas, se existe uma participação realmente que todos possam estar, né, contribuindo com a performance, e não uma coisa assim, façam isso, e vai lá, como flautistas de Hamelin, né? Vamos lá, os ratinhos lá indo atrás e fazendo, sem essa reflexão. Então, acho que isso é bem importante, né? Entender como que é a tática, como que é, né, a partir dessa tática, reconhecendo o histórico, contextualizando essas pessoas, né? Sim. E entendendo o que estão fazendo. Então, são coisas bem diferentes. Por isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Porque muita gente tenta se apropriar, sempre foi assim, né? É a gentrificação das coisas, né? A gentrificação, inclusive, se apropriar do artivismo, mas não é artivismo, né? Então, eu queria colocar, porque muita gente pergunta isso, então, coloquei essa minha última questão que eu queria falar, mas, assim, estou aberta assim, quem quiser pode passar, tem o meu Instagram, que você passou aqui. Sim, sim. Também quero falar, quem quiser comprar o livro, tá? Pedagogias de Performance e o Artivismo da Proximidade, tá? Pela editora Dialética, então você pode ou entrar na editora Dialética e comprar, ou dá para comprar pela Amazon também, tá na Amazon para vender. E tem quem que se interessar, também já vou fazer propaganda aqui, nesse livro aqui, ó, também pela editora Dialética, Literatura e Interartes, Rearranjos Possíveis. Nesse livro, um dos capítulos aqui da página 63 é Pedagogias da Performance, Implicações e Reflexões. Eu vou falar sobre noções, assim, o que é performance, a pedagogia da performance, é mais teórico, assim, né? Enfim, então, quem tiver interesse, tá aí. Vou fazer um novo lançamento, vou participar do Interlocuções do Festival de Teatro de Curitiba no sábado, dia 29 de março. E é isso, espero que as pessoas sintam-se instigadas a se posicionar no mundo sempre com artivismo, né? Pensando que a transformação, ela, de forma poética, ela é bem potente. E gostaria de te agradecer, Cristiano, pelo convite, pela essa noite agradável, pela conversa, pela entrevista, e vamos conversando aí. Lúcia, o canal Humanitas agradece a sua participação, e quem sabe, né, nós podemos trocar outras figurinhas posteriormente. A casa está aberta para conversar novamente numa futura ocasião. Vou deixar as referências também na descrição do vídeo posteriormente. E quem sabe a gente não possa ministrar um curso mais aprofundado e dividido em módulos, né, sobre esse tema tão instigante, tão interessante, tão curioso. Então, aqueles que estão assistindo terão também o contato aí do meu Instagram profissional, né, Lúcia? E um grande abraço, ficamos bem. Eu vou sair agora um pouquinho, mas nós podemos ficar aqui nos bastidores conversando um pouco mais. Tá certo, boa noite, um abraço a todos aí. Um abraço. Obrigada.